E vamos falar do Santos, que tem um compromisso muito difícil domingo. Enfrentar o Cruzeiro pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que acontece lá no Mineirão e o Cruzeiro, que nada mais, nada menos, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos ganhos ao lado do Flamengo. Mas é claro que o Cruzeiro tem um jogo a mais, então, se levar em consideração, o Flamengo está na frente. Mas é um jogo difícil. E se é difícil para o Santos, é difícil também para o Kleber Gauchinho, que olha, tá que nem rabo de boi. Tá para lá e tá para cá. Tá para lá e tá para cá. Se cai ou se não cai. Balança, balança, mas está se segurando. Vamos esperar e ver o que vai acontecer domingo. Antes aqui, deixa eu só falar um pouquinho a respeito do jogo de ontem entre Corinthians e Palmeiras. Tem umas coisas dentro do futebol que não dá para você acreditar. Você passa a semana inteira se preparando para um jogo importante, um jogo mata-mata. Só que ontem já era só mais um mata, porque o primeiro mata já tinha acontecido. E o Palmeiras tinha a responsabilidade, dentro da sua casa, do Allianz Parque, virar o jogo para cima do Corinthians para tentar, pelo menos, levar para os pênaltis. E aí você trabalha, o treinador prepara, o treinador faz de tudo. E aí você põe, escala 11 jogadores e manda dentro de campo para enfrentar o rival. E aí o seu jogador, no início do jogo ali, nem sei quantos minutos estava, 12 minutos, alguma coisa assim, o cara me inventa de dar uma cabeçada no adversário. Uma cabeçada. Um negócio terrível, porque você dá uma cabeçada no outro na cabeça, é um negócio do cara tá meio louco, o cara tá meio doido da cabeça, porque a gente sabe quanto que é perigoso uma pancada, e principalmente osso com osso ali, na cabeça com cabeça, é um negócio meio que terrível. E o cara tem a capacidade de ainda fazer um gesto, como vai cabecear uma bola e meter a cabeça no adversário. E aí eu fico pensando, mas será que um cara desse é inteligente mesmo para jogar futebol? Será que um cara desse é inteligente mesmo para jogar futebol? Porque hoje, se fosse lá nos anos 80, nos anos 90, o locutor, aqueles que estariam ali radiando o jogo ou narrando o jogo, como queira entender, ia dizer que o cara foi malandro. O cara foi malandro. O cara foi, deu a cabeçada para tirar o adversário da jogada e o árbitro não viu. Se fosse nesse tempo, ou talvez até aí no início dessa década aí, talvez a gente estaria falando isso daí. Mas hoje, com a televisão, com o VAR, que pode corrigir, eu que já fiz um vídeo aqui, que eu detesto de ver esses caras, quando o outro bate a mão no peito dele, ele põe a mão no rosto e cai no chão fingindo que foi atingido. O cara, será que o cara não está vendo que tem VAR hoje, que vai ser corrigido, vai ver se o cara errou ou não? E o cara me faz um negócio daquele. E aí, no final do jogo, a torcida chama o treinador de burro, chama o treinador disso, o treinador daquilo. Olha, se você parar e analisar, às vezes, a emoção de nós torcedores faz umas coisas dentro de campo, ou até mesmo fora de campo, que não dá para você a tolerar. Não dá para você a tolerar. Porque eu não tenho nada a ver com Corinthians, com Palmeiras, porque o meu compromisso aqui é falar do Santos. Mas tem umas coisas que você fica indignado de ver dentro do futebol. Por exemplo, esse caso de ontem. Como que o cara prejudica um time que vai entrar num jogo tão importante que era ontem para o Palmeiras, que eu apenas acompanhei o jogo, mas não torci para ninguém, para mim, tanto fazia como fez. Se pudesse os dois ser eliminados, seria, porque né, são rivais, mas rivais para mim dentro de campo, fora de campo, pelo amor de Deus. Não tenho nada contra a torcida do Corinthians, tenho muitos amigos corintianos e pessoas que eu gosto, pessoas que eu amo, e então não tenho nada a ver com isso. Estou falando só em termos de futebol, só em termos de dentro de campo de futebol da rivalidade. E não dá para você engolir o cara fazer um negócio desse. Dar uma cabeçada e sabendo que o VAR vai, tem o VAR e o árbitro vai no VAR e vai conferir, vai vir, vai dar o vermelho para ele e ele vai prejudicar a sua equipe.
Eu acredito que, num caso desse, o Palmeiras tinha que chamar o rapaz, vem cá, senta aqui na salinha aqui. Você sabe que você prejudicou o Palmeiras? Você sabe que o que você fez aí, você sabe quanto de prejuízo o Palmeiras vai ter e está fora da próxima fase do Campeonato Brasileiro? O seu salário é esse, nós paga esse tanto para você e você vai ser multado. Você vai ser multado e multado pesado, porque o que o Palmeiras vai deixar de ganhar, não quero dizer que se não tivesse sido expulso, o Palmeiras ganharia. Não quero dizer. Mas ele foi um dos responsáveis principal da eliminação do Palmeiras para o jogo contra o Corinthians. Então, as coisas que não dá para você entender. Se é uma expulsão de jogo, você fazer uma falta tática, você já tem um amarelo, o árbitro te expulsou, ou você ali dividiu uma bola, acabou não pegando a bola, acabou pegando mais o adversário e o árbitro interpretou, vai te expulsar, é diferente, é uma bola disputada. Mas ali não, ali era uma bola de escanteio, que o rapaz ia bater o escanteio e o cara vai me dar uma cabeçada no jogador do Corinthians. Ah, meu pai do céu. Aí é duro. Aí é duro. E aí, no final, ainda termina com a torcida chamando o treinador de burro. Olha, vocês mereciam. Sabe o que vocês mereciam? Sabe o que vocês mereciam, torcida do Palmeiras? Para vocês sentir na pele o que é você chamar um treinador como o Abel Ferreira de burro. Vocês mereciam outra segunda divisão. Era isso que vocês mereciam, fazer a estradinha de terra que nem o Santos fez o ano passado. E vocês já fizeram 2 vezes. E não fizeram a terceira porque o Santos não deixou, quer dizer, o Thiago Ribeiro não deixou. Thiago Ribeiro não deixou. Mas vocês mereciam, para vocês verem o quanto que é fácil, vocês ter que gritar um treinador de burro. E olha, um treinador que ganhou muitos e muitos títulos para vocês. Olha, é terrível, é terrível. E aí a culpa cai tudo em cima do treinador. Coisas do futebol. Ai, futebol brasileiro, futebol mundial. A gente fala futebol brasileiro, mas no mundo inteiro é assim também. No mundo inteiro. Ó, e nesta sexta-feira, Santos, W Torre, Prefeitura, até o pai do Neymar vão estar envolvidos lá a respeito da nova Arena do Santos, que amanhã pode ser o dia principal de tudo isso daí, de tanto e tantos tempos nós aí esperando aí a nova Arena do Santos. Eu me recordo quando eu era criança, mas porque era quando criança mesmo, que a gente tirava aquele baratinho com os outros corintianos e falava que eles não tinham estádio. Não tinha estádio. Hoje eles têm um estádio, a gente sabe qual o jeito que foi, mas eles têm. E nós estamos aí naquela mesma coisa, lá de trás, quando eu era ainda, como diz lá os mexicanos, os tiquinhos, quando eu era ainda tiquinho ainda, titico. E aí a gente tirava o barato nos outros, porque vocês não têm campo, vocês não têm. E nós tínhamos a Vila Belmiro e eles se orgulhavam da Vila Belmiro. E hoje estamos aí correndo atrás de um estádio há tanto tempo. Vamos ver se amanhã vai dar início em tudo isso daí. Tá? Mas as obras parece que é só em 2026. Mas passa logo, passa logo. Se a gente estiver vivo até lá, a gente pode estar acompanhando aí o início das obras da nova arena da Vila Belmiro. Ai, que sonho, coisa linda. É só o Santos com a arena bonitinha, bem arrumadinha, caprichadinha, e o Santos afinadinho dentro de campo. Ai, que delícia, que delícia. E o Neymar que fez um golaço hoje nos treinos. Olha, o Neymar, olha, tem muita gente falando que o Cruzeiro vai passar o rodo no Santos. E eu estou me recordando, eu gosto de recordar um pouco para trás, porque eu sofri muito com aquele motorrádio aqui no ouvido, aqui, sofria muito acompanhando os jogos do Santos, e aí você, é mais ou menos assim. Eu me lembro quando, por exemplo, o Corinthians não estava bem no jogo. Corinthians, eu só vou dar esse exemplo aí para poder entender o que eu vou falar. O Corinthians não estava bem no jogo. O São Paulo não estava bem no campeonato. Ou quem mais? O Flamengo não estava bem no campeonato, mas o seu time ia jogar contra eles, e o seu time estava até mais ou menos. Mas aí eles não estavam bem. Mas o Flamengo tinha o Zico. O Flamengo tinha o Zico. Aí piorava tudo. Aí o Santos ia jogar com o Corinthians. O Corinthians não está mal, o Corinthians está mal. O Corinthians perdeu para o fulano, perdeu para o ciclano, e agora o Santos vai jogar e vai ganhar.
o Santos tinha o Sócrates. O Corinthians tinha o Sócrates. Ou o São Paulo tinha o Raí. Os caras que desequilibravam contra o Santos. É o caso do jogo de domingo. O Santos está apagadinho, o Cruzeiro está lá no alto, mas não podemos esquecer que o Santos tem o Neymar. Então isso daí me deixa eu esperançoso para o jogo de domingo. Me deixa eu esperançoso para o jogo de domingo. É claro que o Kleber Gauchinho tem que saber montar esse Santos. Ele não pode montar esse Santos de peito aberto. Não. Eu acredito que ele tem que fazer um jogo diferente do jogo contra o Juventude, porque o meio-campo do Santos foi um shopping para os caras passear. Os caras passearam. Então a gente hoje é muito fácil olhar e jogar a culpa tudo em cima dos zagueiros do Santos. Mas o problema do Santos é o sistema defensivo, que não está funcionando porque o nosso meio-campo está sendo uma área de lazer do adversário caminhar. Essa é a realidade. E o Kleber Gauchinho, ele vai ter muito trabalho para dar essa sustentação nesse Santos para o jogo de domingo. Ele não vai querer entrar dentro do Mineirão de peito aberto. Pelo menos eu vejo desse jeito. Se ele souber dar como a gente diria quando criança, uma trancada no Cruzeiro, o Santos pode, de repente, sair com um resultado interessante lá do Mineirão. Lá do Mineirão. Eu vejo aí muitos aí falando de escalação, mas eu, do meu ponto de vista, o Kleber Gauchinho mandaria esse time aí para o campo. Ó. Gabriel Brazão, o Mike, o Gil, o Luan Pérez e o Souza. O meu meio-campo seria esse aí, ó. Tomás Rincon, Zé Rafael, apesar de ter entrado mal no jogo contra o Sport, mas o Zé Rafael, o Roleiser e o Gabriel Bontempo. O Neymar e o Barreal. Apesar do Guilherme estar voltando, o Guilherme vai voltar, mas não dizem, todos não falam que tem que ter um elenco? Tem que ter um elenco. O Guilherme ele pode se segurar no banco de reserva, que ele vai estar voltando, e o Barreal foi muito bem no jogo contra o Juventude, foi um dos melhores jogadores do Santos, ele pode continuar no time e o Santos jogar mais trancado, o Santos jogar mais fechado. E jogar com o Neymar, nesse jogo, o Neymar, um falso 9. Evitar do Neymar estar muito lá atrás. Mas você tem que trancar, como eu estou falando aqui, você tem que trancar o meio-campo do Santos. Porque você não pode jogar. Estão falando aí de jogar se vai o Zé Rafael e o Gabriel Bontempo, se vai o Schmidt e o Gabriel Bontempo, eu não vejo por aí, não. Eu não vejo por aí, não. Porque vai voltar o Rincon, porque vai. Porque na coletiva, depois do jogo, a dica que o Kleber Gauchinho deu é que o Rincon volte e vai ser titular. E tem que ser. Tem que ser. Então, para mim, seria esse time aqui para jogar contra o Cruzeiro. Gabriel Brazão, Mike, Gil, Luan Pérez e Souza. Tomás Rincon, Zé Rafael, Roleiser e Gabriel Bontempo. Barreal e Neymar. Deixava o Neymar na frente. Pelo menos, eu imagino que seria a melhor forma do Santos entrar nesse jogo contra o Cruzeiro. Por quê? O Kleber Gauchinho, está todo mundo falando. Para uns, o Santos já acertou com o São Paulo. Para outros, ainda está acertando. Vamos aguardar para ver, porque é um jogo perigoso para o Santos. Claro que é. Para você olhar a posição que está o Cruzeiro hoje, olhar a posição que está o Santos, é um jogo difícil para o Santos. Mas e se o Santos vence esse jogo? E se o Santos faz um bom jogo contra o Cruzeiro e vence o Cruzeiro? Como que o Santos vai fazer? Mas vai mandar embora para trazer o São Paulo? Olha, eu me diverti muito com o São Paulo em 2019, com o futebol que o Santos jogava do São Paulo, me diverti muito. Confesso também que fiquei meio triste também, que de vez em quando eu falo aqui no meu canal, aqui, no Peixinautas, que um dos grandes culpados do Flamengo ter sido campeão do jeito que foi o próprio São Paulo. Eu nunca escondi isso daí. Porque quem não se lembra, o Santos ganhando de 3-0 do Fortaleza, e o Fortaleza engrossando o caldo para o Santos,
e o Santos querendo fazer mais gols e não segurava o jogo. E o Fortaleza empatou 3-3. Quem não se lembra da goleada do Palmeiras, com 20 minutos, estava 4-0 para o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Então, tudo isso aí, teve uns jogos também que o São Paulo dava umas pisadas de bola feia, que ele queria só ver o time no ataque, no ataque, no ataque, e às vezes você tem que dar uma controlada. Você tem que dar uma controlada. Às vezes ele inventava uma posição daqui, um jogador de lá, era legal. Para os santistas, era um espetáculo ver o Santos jogando daquele jeito. Mas só que tem uma hora, tem certos jogos que você tem que dar aquela seguradinha, porque o negócio está ficando meio complicado aqui. Vamos dar uma esperadinha aqui, deixar os caras cansar um pouquinho para a gente ir para cima. Para a gente ir para cima. Um outro jogo também foi Santos e Atlético Mineiro na Copa do Brasil. O jogo estava meio que complicado para o Santos, e o Santos de cima do Atlético Mineiro, de cima, e o São Paulo sempre atacando, e o jogo foi ficando complicado para o Santos, e era momento, vamos dar uma segurada, porque o negócio está ficando feio, e chegou no final, o Atlético Mineiro acabou fazendo lá 1 ou 2 gols lá, e acabou vencendo o Santos, e o Santos sendo eliminado da Copa do Brasil. Então teve esses jogos assim, que ficou meio complicado, e às vezes, de tanto o santista tá apanhando, e tantos com resultados mal que está aparecendo para o lado dos santistas, e às vezes você fica até em dúvida. Será que realmente é o São Paulo mesmo para fazer esse Santos jogar bola? Para fazer esse Santos correr mesmo? Voar dentro de campo? Será que é o momento do São Paulo? É um negócio que a gente fica meio que preocupado. Fica meio que preocupado. E aí você fica pensando, esse negócio também dentro do futebol que você não acredita também como que acontece. O treinador ali, se pelo menos o presidente, ou quem for, o Alexandre Matos, ou quem for ali, o comandante, o presidente, venha cá, o Kleber Gauchinho, vem aqui no meu escritório aqui, senta ali, que eu vou sentar aqui, nós vamos tomar um café, eu vou conversar com você, mas eu vou ser bem sincero com você. Você sabe que o futebol, ele é resultado. Resultado. Estamos precisando de resultado. Portanto, o jogo contra o Cruzeiro é assim, 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 assado. Se caso vier um resultado negativo, a gente vai ter que trocar. A gente, infelizmente, vai ter que trocar, procurar um outro jeito para nós sair desse momento. Acabou. Joga limpo com o cara. Agora fica aí. Todo o pessoal, toda a imprensa, todo mundo falando que o Kleber, o São Paulo já está certo com o Santos, outros dizem que já segunda-feira assume, que não importa qual que é o resultado, e a cabeça do cara que está trabalhando ali? Como que ele vai trabalhar? Como que ele vai montar esse time para entrar contra o Cruzeiro domingo? É complicado, é difícil. Mesmo eu entendendo que talvez o Kleber Gauchinho ele vai entender que antes do Santos trazer ele, talvez ele pode agradecer o Santos muito, mesmo ele sendo demitido do Santos, ele pode agradecer muito o Santos, porque o Santos pôs ele na vitrine como um treinador. E treinador aqui no Brasil é assim, ele não fica desempregado. Ele não fica desempregado. Então significa que, de repente, o Kleber Gauchinho sai do Santos e logo ele vai estar empregado em um outro time. Porque se ele está treinando o Santos, ele tem condições de treinar um esporte, ele tem condições de treinar um Juventude, ele tem condições de treinar um outro time aí. Então, quer dizer, o Santos, pelo menos, foi uma vitrine para ele, caso ele venha a ser demitido do Santos. Vamos aguardar e esperar, porque eu já vi o Santos trocar tantos treinadores, que eu não sei se hoje tantas trocas de treinador é importante para um clube de futebol. Não sei, já tenho minhas dúvidas. Acredito que mais vale o trabalho do que tantas trocas. Penso eu. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe o vídeo se gostou, se não gostou também. Puder compartilhar também, eu vou agradecer. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.